aí. O Sérgio disse que já viu vários tornados lá na frente dele. Furacão. Tornado. Então vamos lá. Tornado eu já vi um aqui em São Paulo. Tornado em São Paulo? Aqui na rodovia dos Bandeirantes. Entrem aí no YouTube agora e escreva assim, ó. Tornado em Indaiatuba. Uma vez eu tava voltando de Campinas, pegando a Bandeirantes ali, saindo ali da Dom Pedro pra pegar a Bandeirantes, tem uma cidadezinha do lado chamada Indaiatuba. Deu um tornado fortíssimo ali em Indaiatuba, isso aí era 2005, se não me engano, certo. Entendeu? Eu tava fazendo meu doutorado lá na Unicamp, então o único tornado que eu vi foi esse de Indaiatuba, fortíssimo e gigantesco ali. Furacão eu já passei alguns, eu já passei uns 3 ou 4 furacões em Houston, e é algo assim que... O problema é o seguinte, né, cara? Vamos lá. O furacão, quando você não pega a parte central dele, o que você vai ter, na verdade, é uma chuva muito grande. E aí, chuva por chuva, né? Nós aqui em São Paulo estamos acostumados com chuva até muito pior. Mas o problema, o furacão tem vários problemas. Então vamos lá. Primeiro vamos explicar pra galera como que foi um furacão, né? O furacão, existe uma temporada de furacões. É as Hurricane Season que chama, que nós estamos vivendo ela nesse instante agora. Então a gente teve um furacão há umas 3 semanas atrás, que foi o Helene, e agora os Estados Unidos está passando pelo Milton. Só que não é só esse, não. Lá no Oceano Atlântico, indo para a Europa está sofrendo muito também. Tem um furacão chamado Kirk. E tinha um outro no Oceano Atlântico chamado Leslie, só que esse meio que desapareceu. Só que a galera de Portugal, galera da Espanha, tá chovendo muito lá, tá tendo chuvas torrenciais por causa de um furacão, chamado furacão Kirk. Então tem uma região aqui no equador do planeta que de tempos em tempos, nessa época do ano, agora que nós estamos vivendo, outubro, ela tem a temporada de furacão. Por que tem essa temporada de furacão? Porque é o momento em que você tem uma interação entre a água do mar e a atmosfera. A água do mar naquela região ela está quente agora. E é isso que cria furacão. O furacão ele se forma pelo vapor d'água que está subindo, então a água do mar está quente, sobe aquele vapor d'água. Aquele vapor começa a acumular na atmosfera, aí você tem as condições de temperatura, de pressão e de umidade do ar, e aquele vapor começa a girar, e é isso que forma um furacão. Então uma coisa legal, o furacão ele se forma no oceano, sempre no oceano. Então ele pode se formar ali no Atlântico, normalmente, forma no Pacífico também. Só que olha que legal, lá no oeste do Pacífico, no Japão, Índia, eles chamam-se de tufão. É a mesma coisa, só que o nome é diferente só. Então, quando você ouvir furacão, é porque é do Atlântico. Quando você ouvir tufão, é porque é do Pacífico. Eu lembro agora que, acho que na Indonésia. Na Indonésia é tufão o nome. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E causa um estrago, hein, meu? Causa. É mesmo estrago, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Então, o furacão ele se forma ali naquela região dos Estados Unidos. Você tem um problema muito sério, que é o Golfo do México. O Golfo do México, a água do Golfo do México ela é muito quente num determinado período do ano, que é agora, e isso alimenta esses furacões. Por isso que o furacão ele fica muito grande. Então, como que acontece? Você tem os Estados Unidos ali, o furacão se forma no Atlântico. Tem furacão que ele entra no Golfo do México. Se ele entrar no Golfo do México, a chance dele ficar um furacão muito grande é muito grande. Por isso que o Milton é um furacão grande. Por que é muito grande? Porque o Golfo do México é um lugar fechado e ele fica ali só se alimentando. A água quente vai subindo aquele vapor e ele vai crescendo, crescendo, crescendo e aí ele sai andando por ali. Quando o furacão ele se forma no Atlântico ali, ele não fica tão grande nem tão intenso quanto os do Golfo do México. Mas tem também. Então, às vezes você pode ouvir assim, teve o furacão Sandy, por exemplo. Foi famoso há uns 2, 3 anos atrás, que ele não foi do Golfo do México, ele pegou os Estados Unidos pela costa leste aqui. Então ele subiu pela Virgínia, Carolina do Norte, aqueles estados ali e tal, e o pessoal chega quase em Nova York o furacão. É um negócio assim, bem, bem violento. Só que quando ele entra no Golfo do México, ele fica mais forte ainda. E aí ele tem algumas saídas. Uma delas é para Houston ou Nova Orleans, aí é o famoso Katrina, quem não vai lembrar do Katrina? Katrina, que é um dos furacões mais... Ele é um furacão, daqui a pouco eu falo da categoria dele, né? Mas ele é um furacão de uma categoria máxima, chamada categoria 5, mas o problema dele é que ele pegou em cheio uma cidade que é Nova Orleans. Certo. Então, Nova Orleans é uma cidade que sofre muito com furacão, Houston sofre muito com furacão, e é ali que eu vi 3 ou 4 furacões.
E a Flórida também. Por quê? Porque tem furacão que ele não vai entrar pelo Texas ali ou pela Louisiana. Ele continua e vai para a Flórida. E quando ele pega ali a Flórida é aquela península ali, aí o estrago pode ser grande se ele passar em cheio. Então, furacão é isso. Furacão se alimenta no mar. E uma diferença muito legal para tornado é que eu falo que furacão e tornado são meio que os opostos. O furacão, ele nasce no oceano, ele fica forte no oceano, e quando ele encosta na terra, num fenômeno que o pessoal chama de landfall, quando acontece o landfall dele, quando ele encosta na terra, ele começa a perder a intensidade. Por que ele perde a intensidade? Porque não tem mais a água quente para alimentar ele. E tornado é o contrário. Tornado ele se forma em determinadas condições também, tem que estar um tempo muito... Tem que estar uma condição no terreno e na atmosfera que faça com que o ar ele suba em forma de vórtice, que a gente chama. E aí ele forma o tornado. Só qual que é a diferença? O tornado ele se forma na terra e quando ele encosta na água, ele morre. Ah, mas não tem tornado na água? Tem tornado na água. O tornado na água a gente chama de tromba d'água. Então, não sei, o pessoal já deve ter ouvido falar esse termo. Tromba d'água. Às vezes você está na praia, aqui em Santos, aqui no litoral do Brasil, Floripa, tem muito disso. Às vezes a galera tá ali na praia e vê tipo uma língua saindo assim do céu, encostando na água. Aquilo lá é um tornado na água. Só que tornado na água a gente chama de tromba d'água. E o tornado, normalmente, ele acontece em terra. Então, são essas classificações. Qual que é mais forte, qual que é mais destruidor? O tornado é uma grande quantidade de energia numa área muito pequena. E aí o tornado sai rasgando tudo. Então você vê aquelas fotos sensacionais, que é triste pra caramba, né? Que é o terreno todo cortado, assim, onde passou um tornado. Então, o poder de destruição do tornado, ele pode ser considerado maior do que o do furacão? Às vezes sim, porque é um poder de destruição concentrado. O furacão, ele abrange uma área muito maior. Vai destruir coisa pra caramba? Vai gerar inundação, vai gerar problema de desabrigados e tudo mais, chove muito, mas ele abrange uma área muito maior. Então é como se a energia do furacão ela fosse dissipada numa área muito maior. A energia do tornado é concentrada numa área muito pequena. Tornado existe uma classificação, ele vai de F1 até F4. O tornado é até F4. Tornado até F4. O furacão é até 5. Isso. Esse F aí é o nome de um japonês agora, que eu não vou lembrar o nome dele, Fukuoma, não sei o que é o cara que bolou essa classificação. E os furacões, eles vão de categoria 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a classificação do furacão, ela é de acordo com a velocidade do vento. Então, ventos de tanto a tantos quilômetros por hora, categoria 1, de tanto a tanto 2, de tanto a tanto 3 até a 5, que é o mais rápido. O Milton, esse que nós estamos vivendo agora, e ele chegou na Flórida hoje, hoje de madrugada, ele fez o landfall, que a gente chama, ele encostou na Flórida. Esse furacão, ele estava com ventos muito fortes. Algumas pessoas chegaram a falar que ele poderia ser categoria 6. Não existe categoria 6, tá, Quem pessoal? falou isso? Lá fora? Não, gente aqui, cara. Aqui no Brasil? A imprensa é maluca, cara. Falar, não, pode chegar a categoria 6. Categoria 6 não existe. Quer dizer que não pode existir? Não. Poder até pode, porque se você pegar um furacão em que o vento supere o limite da categoria 5, aí você cria uma nova categoria. Mas até hoje a gente nunca teve um de categoria 6. Então, furacão tem essas características.